Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Fernanda. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui compartilhando um pouquinho e estar trocando com vocês nessa noite. E hoje a gente vai tratar um tema que eu vou sensibilizar vocês inicialmente, para que vocês se conectem com os sentimentos, com a sensação, mantendo também essa respiração, bem importante, e olhar um pouquinho para dentro, fazer esse mergulho, tá? E aí, hoje a nossa proposta é conversar sobre um tema que parece muito caro para a gente pensar, que às vezes a gente evita pensar. É um tema que é duro, que é difícil, que não é dos mais fáceis de tratar, difícil de reconhecer em nós, né? É dialogar com a nossa sombra também, que é a temática da inveja. E aí, a partir disso, eu convido vocês a estarem um pouquinho com esse diálogo interno afinado e se colocar como alguém que está se conectando com os sentimentos, com as emoções de vocês, tá? Sensibilizar o que é que vem, como é esse tema para mim, como é que eu me reconheço nesse tema, né? Então a ideia é a gente trabalhar um pouquinho um diálogo da psicologia com o espiritismo. E aí sensibilizar como é que é esse tema para vocês, o que é que vem à cabeça quando se pensa em inveja, em algum momento vocês invejaram, em algum momento passaram por situações de estarem no outro lado, sendo invejados, tá? Que imagem mental vocês visualizam, situações, pessoas, deixando vir realmente toda essa gama de sentimentos aí. O que é que vocês sentem ao pensar sobre isso? Como é que vocês se percebem também? Esse sentimento é muito ameaçador, vocês se sentem confortáveis, causa desconforto, o que é que causa raiva, revolta. Faz essa varredura interna inicialmente e vai acolhendo o que estiverem pensando, sentindo, tá bom? E aí, se vocês identificarem, né, o que é isso, essas situações, essas pessoas, como é que vocês se percebem nessa condição, para que a gente comece a chegar num conceito, né? O que é isso mesmo? E traduzir um pouquinho esse conceito, né? Então, para o dicionário, o Aurélio, é um sentimento que, na verdade, trata-se, né, de um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E aí, do ponto de vista psicológico, a gente também não tem algo tão diferente assim, né? Existe a elaboração e a compreensão que a psicologia dá a esse fenômeno, né, psicológico, que é próprio do humano, que inclusive nos diferencia dos animais, né? Somos seres de angústia, e aí pode ser compreendido como um sentimento de frustração, de rancor, né? Que resulta de uma vontade não realizada, de uma sensação de algo que não foi satisfeito, né? E aí, a nível do inconsciente, se fala de uma falta egóica, a falta do ego, né? Que é facilmente traduzida nas nossas expressões de nem tem, nem quer que o outro tenha, é despeito, né? É o olho gordo. Então, a gente poderia pensar sobre isso também, né? Do ponto de vista psicológico, acontece no sujeito e em todos nós essa dinâmica, esse sentimento de frustração e rancor, que aí é algo que não foi realizado, mas frustração e rancor. Pensando nisso, a gente começa a se dar conta que a inveja, em algum momento, é algo muito nosso, em algum momento já nos percebemos, né? Quem nunca? Mas difere da cobiça. A cobiça, diferentemente da inveja, o sujeito nela quer ter também, ou ser também, atributos, características, status, ou até mesmo coisas materiais que o outro tem.
Isso se refere não só a coisas, mas também a pessoas, às sensações, às emoções, a habilidades e competências. Então, existe no sujeito que inveja uma tristeza, uma angústia ou até a raiva que domina pela competência do outro, né? Querer que o outro não tenha e é se magoar porque o outro tem ou é. Então, na cobiça, vejam que é um sentimento mais funcional. Existe um impulso que move para que o sujeito também queira ter, como aquele outro, ou também queira ser. Diferentemente da inveja, que é um sentimento que move pouco, né? Na verdade, é um sentimento muito paralisante. E o quanto também há de saldo de prejuízo ao sentir, né? O indivíduo que está nessa condição. Então, é se magoar, é uma inabilidade, inclusive, de suportar a frustração. E aí, pensar sobre a inabilidade de suportar a frustração, a gente pode, em algum momento, também se dar conta de que, em alguma medida, somos ou fomos todos invejosos em algum momento. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, Fernanda, o que é que provoca isso, né? O que é que provoca esse tipo de sentimento em mim ou no outro? E aí a gente poderia dizer que, na verdade, é uma sensação na base de insegurança pessoal, do sentimento de incompetência, né? Um apego, um medo. Então, é muito frequente a gente visualizar em pessoas que têm um comportamento invejoso constante uma sensação de baixa autoestima, né? Uma construção realmente de autoconceito bem fragilizado. E aí, pensando nisso, que a gente começa a pensar também e refletir, convoca a gente a perceber que, na verdade, essa representação da inveja sinaliza uma imaturidade, né? Quem tem mais dificuldade de lidar com frustração, né? Pensar em dificuldade de se frustrar e aceitar o não, imediatamente me remete a crianças. E também somos essas crianças, né? Em algum momento. E mesmo o adulto também pode se comportar dessa maneira. E aí, pensando nisso, eu trago o Rossandro, que é palestrante espírita e também psicólogo, ao trazer que é uma imaturidade psicológica e precisamos dar voz a essa criança. Essa criança está sinalizando e pedindo algo, né? E aí, pensando nisso, eu trago para vocês aqui esse sentimento que deve ser acolhido, né, como algo próprio que é do humano mesmo. Mas também conversar e dialogar internamente qual é o objetivo? Por que é que eu me sinto assim? O que é que se deseja obter com esse comportamento? Por que eu estou me sentindo dessa forma, né? Por que isso? Por que é que eu estou precisando ter o do outro? Ou eu preciso ser como o outro, né? E preciso vê-lo destruído para isso. Então, Rossandro sempre orienta, e aí gosto muito dessa fala, quando ele traz que precisa ser primeiro validado e acolhido. Caso contrário, a gente não consegue fazer nada com isso, né? Com esse sentimento, para depois ser trabalhado e dado um outro significado. Mas primeiro a gente precisa olhar, querer enxergar ele. E isso passa por um movimento de acolher o que está vindo, que é legítimo e que pode ser diferente a partir do momento que eu reconheço e visualizo em mim que outras formas. E aí, articulando um pouquinho com a doutrina espírita, né? O que é que a psicologia tem conversado e convergido? E penso que a doutrina espírita tem muito a contribuir na medida que ela coloca a série psicológica de Joana de Ângeles nesse livro O Ser Consciente, que trata um pouco também de alguns conflitos existenciais e alguns sentimentos próprios do humano, como a inveja. E ela é bem feliz quando coloca a inveja como resultado da indisciplina mental e moral. E quando a gente fala de indisciplina,
a gente compreende de um comportamento que está inadequado, de uma necessidade de ajustamento dessa conduta, né? Então, mental, a nível de padrão mental, vibratório, e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Então, existe essa dificuldade de lidar com essa falta também, né? E aí, indissociavelmente, o egoísmo, a vaidade, o orgulho estão também aí nessa bagagem da inveja. Se apresenta na codificação como no Evangelho, por exemplo, aqui, quando eu trago para vocês, que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da curta existência. Então, vocês poderiam me perguntar de onde é que vem a inveja? E Joana aponta que, na verdade, geralmente é a nível inconsciente, é um fenômeno psicológico dessa procedência, mas também pode ser habilmente estabelecido, né? O sujeito pode, inclusive, contrair, né, isso, gastar essa energia que poderia estar sendo investida num aumento de elevação de padrão moral e contrair, como está posto aqui na citação, voluntariamente se condena à tortura e aumenta a miséria e a angústia da curta existência. Então, o saldo de prejuízo parece que é grande também. E aí, pensando sobre a dinâmica psicológica dessa inveja, Joana traz que trata-se de um paciente da inveja. E aí, quando a gente é paciente, se pressupõe que exista uma fragilidade, uma fraqueza moral, uma doença moral, né? É uma doença da alma, é uma chaga. E aí, ela traz um pouco que ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Aguarda o insucesso do adversário, observa e persegue, trabalha por inveja para competir, sobressair e destacar-se. E aí na base, a gente percebe uma pessoa mórbida diante da vida, uma pessoa que trabalha pouco e empreende poucos esforços em conquistar também, em cobiçar também, pensando naquele conceito que a gente trouxe de cobiça, né? E isso, na verdade, demonstra uma falta de ideal muito grande. E aí, a gente pode dizer que essa pessoa encontra-se doente, adoecida. E aí, no Evangelho, nos Tormentos Voluntários, na página 135, na pergunta 23, Kardec pergunta: haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? E aí a resposta da espiritualidade é: para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhe dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. E aí percebam quanto de sofrimento e de energia e desgaste esse saldo de prejuízo é grande também, não é? E aí a gente começa, pessoal, a redimensionar o lado do invejoso, né? A pessoa, o indivíduo que inveja. E aí olhar, inclusive, com mais ternura, com mais caridade. Tratando-se da inveja como doença, eu coloco aqui para vocês e instigo essa reflexão de que será que ela também não é um pedido de zelo e de cuidado? Por isso precisa ser acolhido. E Joana de Ângeles fala mais, né? Diz que egocêntrico, o invejoso, ele não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. E aí, quando a gente fala de uma imaturidade do ego, imaturidade psicológica na nossa psicologia clássica, a gente vê que o referencial espírita também aborda dessa maneira e complementa esse olhar, né? Ao falar de padrões mentais, padrões vibratórios. E aí a gente pensa assim, e o sujeito invejado, né? Onde está? Considerando que estamos numa dinâmica, e aí nada é unilateral, né? Uma relação se pressupõe mais de um, senão não seria relação. E aí a gente pensa
Até o momento foi falado sobre o sujeito que inveja, o sujeito do comportamento inadequado, o sujeito que está afastado da perspectiva dos bons espíritos e da evolução. E o sujeito invejado? Onde está? E aí, nesse momento, a gente também lança um olhar para ele, né? De quem é essa pessoa? Será que ela gratuitamente sintoniza com isso? Será que ela é passiva? Em se tratando dessa dinâmica de relação, a gente observa que semelhante à própria obsessão e os processos obsessivos, ocorre algo semelhante, né? Existe uma vulnerabilidade também do outro lado. E aí Joana de Ângeles é muito sábia quando coloca que a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, sem dúvidas, mas que somente as alcançam se estiverem em sintonia, porém cujos danos ocorrem no fluxo gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Então, pensar que somos ímãs também. E aí o sujeito invejado é bem comum a gente ouvir também: encontramos nos outros aquilo que temos em nós, né? E o que é que me faz semelhante e atrai semelhante? E o que é que me faz pensar sobre isso? O que é que isso me convoca? Qual a minha parcela nisso, né? E aí, se tratando do sujeito invejado, Joana faz o lembrete a nós de que isso é alcançado se estivermos em sintonia, né? Se estivermos o tempo inteiro pensando sobre isso e que estamos sendo invejados, muito provavelmente tem a nossa parcela nisso tudo também. Afinal de contas, se não fosse importante, não olharíamos o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, a doutrina, ao ter em seu bojo algo que é tão importante e que é o tempo inteiro lembrado pela espiritualidade, que o compromisso com a evolução do espírito, né? Ao ter em seu bojo a reforma moral, a reforma íntima, faz, na verdade, a gente refletir para um desafio, que é transformar aquele olho que seca, né? Que comumente a gente aponta que seca tudo, destrói tudo, é uma energia, e ser canalizada e deslocada de uma energia que destrói para uma energia que vitaliza. O esforço é o mesmo, a intenção é que muda. E aí, Divaldo também conta várias histórias, e uma delas é de uma moça que se apresentava com esse comportamento de secar plantas, inclusive, dele. E ele trabalha, né, aperfeiçoa e lapida toda essa energia, esse potencial para algo produtivo, porque a força é a mesma. A força, o esforço é o mesmo. O que muda é a intenção. E aí, essa pessoa acaba trabalhando com pacientes graves, né? Ao ser trabalhada e elaborada em suas questões, ela acaba se transformando em alguém que vai se dispor a cuidar de pessoas e a investir todo esse potencial energético e vibratório, uma energia que vitaliza, que cura e que revigora. Então, penso que o desafio consiste nisso, em dar maior funcionalidade a essa energia, né, desses nossos irmãos. E aí, qual seria essa terapêutica, né? Em que é que o espiritismo, a doutrina espírita traz para a gente como terapêutica? Bom, somado à própria psicoterapia, né, da psicologia clássica até então, que é o fato de estar se colocando à disposição para pensar sobre isso, olhar para isso, para que assim seja elaborada essas questões, dado um outro significado, somente o que a gente percebe, que a gente dá atenção, é que é possível de ser trabalhado e reconfigurado. Então, o primeiro momento importante é o reconhecimento desse padrão, desse comportamento, para que ele seja acolhido e aí sim ser combatido. Mas a doutrina espírita ela traz um a mais, né? Um upgrade.
na medida em que faz a gente refletir, inclusive, na proposta maior, né, do Evangelho do Cristo. E aí trago para vocês aqui uma citação da Revista Espírita, que diz: Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra as obras de caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir para serdes admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males. Quando a gente entende que o mal é a ausência de bem, né, como bem diz na nossa codificação, a gente entende, inclusive, que a prece é um movimento de terapia, né, também. É uma terapêutica extremamente necessária. E é ela que dá sustentação de padrões vibratórios também. E aí o orar e vigiar, ele não é à toa, né, gente? Quando a gente se coloca atento, né, e a prece imuniza, né, a todo esse contexto de se aproximar. Quando a gente pratica a caridade, também, mas na fé, ela é fortalecida, ela é uma fé raciocinada. E aí, por isso, sim, temos todo esse conjunto de eficácias. E aí, o Livro dos Espíritos também traz de que, quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E fazem o bem pelo bem. Então, percebam o quanto que a terapêutica e a forma, né, de prevenir e se blindar de padrões e comportamentos de inveja que se distanciam da conduta moral adequada é fazer justamente aquilo que nos é o tempo inteiro proposto e que é o nosso maior desafio, porque exige de nós também. E aí, inclusive, de olharmos para esse irmão que nos inveja como alguém que precisa de ajuda, como alguém que está vulnerável, e lançar um olhar um pouco mais caridoso para esse sujeito. E aí eu pergunto a vocês o quanto a gente suporta, o quanto a gente se disponibiliza para pensar por esse ponto de vista, né? Essa perspectiva de que essa pessoa, na verdade, esteja pedindo socorro, seja por um padrão inconsciente ou porque criou para si próprio de forma proposital alguns tormentos que poderiam ser evitados, né? E que ainda não conhecem, não estão suficientemente esclarecidos da sua missão. E aí a terapia para inveja, nesse caso, por esse ponto de vista, Joana de Ângeles coloca que inicialmente trata-se de uma cuidadosa reflexão de um eu profundo em torno desta destinação. No futuro, avaliando os recursos de que dispõe. E esses recursos, eles são adquiridos, são lapidados. Nos desafia dia após dia. E considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo evolutivo de cada um. E aí, é com isso que eu trago para vocês aqui que trata-se de um exercício constante e que esse momento nos remete, sobretudo, a pensarmos e olharmos para os nossos irmãos com um olhar mais caridoso, né, mais compreensivo e que exige de nós algo que, da forma que está, já não cabe. Exige uma reconfiguração de perspectiva, inclusive, de que somente se estivermos juntos, podemos fazer diferente. E aí, até nisso, a espiritualidade, ela é misericordiosa, ao colocar alguém que nos inveja e trazer, em toda a proposta da doutrina espírita, algo para nós que é tão valioso, que é a possibilidade de ajudar também. E aí percebam
O quanto isso é de grandeza espiritual. Porque a solução e a saída, ela também não é única, ela é em conjunto. Ela pode ser em conjunto e deve ser em conjunto. E exige de nós também um posicionamento, para que a gente consiga se curar dessa indisciplina mental e moral, sair desse estado de morbidez, né? Quando a gente se coloca também numa outra condição. E aí é com isso e com essa perspectiva que eu me despeço e me coloco muito à disposição para vocês no que precisarem, para que a gente troque e trago esse desafio de continuarmos exercitando um pouquinho disso que é tão difícil, mas que é possível dia após dia, se a gente se disponibilizar, se a gente se munir dos nossos pensamentos, do nosso coração, sobretudo. Tá bom? Muita luz, muita paz, que a gente siga junto.